Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, e olha a gente aqui de novo, tudo bem? Estamos de volta aqui com tudo pronto, tudo certinho para nossa prosa boa e de cada dia. Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio de 2025. Bora se juntar nessa frequência boa feita pelo Brasil de Fato para ecoar uma sociedade mais justa e fraterna. Eu sou o Daniel Lamir e te acompanho nessa nossa sintonia fina acertando os ponteiros entre as pessoas e toda a natureza. Hoje, por exemplo, vamos trazer a defesa do meio ambiente e suas relações com as decisões políticas. Também vamos adentrar na luta contra o racismo, destacando suas relações estruturais, ambientais e também no trabalho. E tem prosa boa ainda sobre nossa relação com o mundo da informação e conteúdos digitais. E olha, sem esticar demais nos spoilers, a gente traz o que é manchete Bem Viver nesta quarta-feira. Em votação no Senado, PL da devastação enfraquece preservação e amplia racismo ambiental. IBAMA aprova plano da Petrobras sobre fauna na Foz do Amazonas e exploração de petróleo na área fica mais próxima. A cientista Sueli Araújo participa do Conversa Bem Viver e analisa a situação ambiental do país. Quase 85% da população preta no Brasil afirma ter sofrido discriminação racial. Estudo aponta que mulheres negras recebem metade do valor pago aos homens no audiovisual brasileiro. Youtuber diz que informação na chamada era do conteúdo é ultraprocessado que enche a barriga, mas não nutre. E fazendo as contas, a gente diz: tem essas, mas tem outras que você confere agora mesmo no Bem Viver completão que tá só no início. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, e temos que abrir a edição com um alerta na questão das políticas ambientais, tá? É que o Senado abriu o debate para propostas do chamado PL da devastação, que é o projeto de lei 2159. Ele quer mudar as regras do licenciamento ambiental e, olha, abrir caminho para mais desmatamento, poluição e injustiça social. De uma forma geral, a proposta quer dispensar a avaliação ambiental em obras com grande impacto na natureza, ou seja, sem exigir esse processo, por exemplo, para a construção de hidrelétricas, estradas e barragens. A ideia é as empresas passarem a dizer por conta própria se causam dano ou não. Você não entendeu errado não, viu? É a própria empresa dizendo se tem ou não permissão para a obra. Complicado, né? Nesse cenário, a voz das comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas são desconsideradas. E a participação de órgãos como a FUNAI seria apenas figurativa. Especialistas alertam que esse é o desmonte da proteção ambiental no Brasil. É, nesse caso, abrir brecha para desastres sem controle. A votação está marcada para hoje, esta quarta-feira, no Senado. Vamos saber mais detalhes com Douglas Matos. O Senado deu início ao debate de uma proposta decisiva para o meio ambiente, o projeto de lei 2159, que altera as regras para o licenciamento ambiental de empreendimentos causadores de impactos, como hidrelétricas, estradas e barragem de rejeitos. O texto já foi aprovado pela Câmara. A Comissão de Meio Ambiente se reuniu para deliberar a matéria nesta terça. No mesmo dia, a outra Comissão de Agricultura, que analisa um relatório semelhante, também debateu o tema. A votação está marcada para esta quarta-feira, às 1h40 da tarde. Apelidado de PL da devastação e mãe de todas as boiadas, o projeto faz parte do pacote de destruição, um conjunto de mais de 20 propostas contrárias à proteção ambiental no país, apresentado pela bancada ruralista. Se aprovado, o PL 2159 permitirá que algumas empresas mensurem
elas mesmas os impactos ambientais resultantes das suas atividades. De acordo com a proposta, a licença ambiental poderá ser dispensada por informação apresentada pelo empreendedor de pequeno e médio porte, com potencial poluidor também considerado pequeno e médio. Se aprovado, o PL da devastação delega, portanto, às empresas responsáveis por algumas categorias de empreendimentos a responsabilidade pela própria avaliação. Assim, uma companhia poderá preencher um documento autodeclaratório informando se a duplicação de uma estrada próxima a uma unidade de conservação, por exemplo, irá ou não afetar matas protegidas. Para algumas modalidades de pecuária e agricultura, fica dispensada a apresentação da licença, o que pode acelerar o desmatamento vinculado a essas atividades. Em nota técnica emitida na última sexta-feira, Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, a maior rede de organizações ambientais do país, afirmou que a grande maioria dos processos passará a ocorrer na modalidade por adesão e compromisso, ou seja, um simples apertar de botão pelo empreendedor gerará uma licença. A nota ressalta ainda que o projeto não apenas ameaça intensificar a poluição, o desmatamento, as emissões de gases do efeito estufa e a perda de biodiversidade, mas também as desigualdades sociais. Isso porque ribeirinhos, indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais que historicamente já sofrem com a exploração dos territórios ficarão ainda mais expostas a essas ameaças. Vale lembrar que o texto a ser votado no Senado Federal restringe a participação das autoridades que respondem pela proteção dos direitos dessas populações aos casos em que seus territórios estiverem formalmente homologados ou titulados. Além disso, a proposta estabelece que a manifestação das autoridades vinculadas à proteção dos povos, como a FUNAI, não terá mais interferência efetiva no resultado do licenciamento. De acordo com a nota do Observatório do Clima, nesse quadro é possível afirmar que a proposta institucionaliza o racismo ambiental. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos. Obrigado, Douglas. E esse é um tema que, vamos acompanhar bem de perto aqui no programa. Até porque a gente sabe, com o cenário atual, já existem muitos desafios, E mudar e facilitar essa aprovação para obras com possíveis impactos é algo que a gente vê como assustador. E nesse embalo dos desafios atuais, a gente traz agora uma informação que é preocupante. É que o IBAMA aprovou o plano da Petrobras sobre a fauna na Foz do Amazonas. Com isso, a exploração de petróleo na área ficou ainda mais próxima. O passo seguinte no projeto de extração do recurso natural na região é a realização de testes práticos em animais. Vamos saber mais com Letícia Holanda. O IBAMA aprovou o Plano de Proteção à Fauna, apresentado pela Petrobras para garantir o licenciamento ambiental para a perfuração de petróleo na Foz do Amazonas. A empresa quer explorar mais de 2.000 quilômetros da costa equatorial brasileira. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis considerou que o plano atende aos requisitos exigidos. A próxima etapa é a realização de testes práticos na fauna. Serão realizadas vistorias e simulações de resgate de animais da fauna oleada. Na prática, a ideia é testar a capacidade de resposta da Petrobras em casos de acidentes com derramamento de óleo. Essa resposta também será avaliada pelo IBAMA. O cronograma das simulações será definido em conjunto pelo Instituto e pela estatal. Em entrevista ao Brasil de Fato, em fevereiro, o professor Gustavo Moura, oceanógrafo da Universidade Federal do Pará, explicou a complexidade do caso. Segundo ele, há uma divisão entre correntes de ambientalistas em relação à exploração de petróleo na Foz do Amazonas. As alas favoráveis ao projeto entendem que ele trará uma fonte de financiamento para a transição energética. Elas propõem, no entanto, um modelo de desenvolvimento econômico que respeite a soberania das comunidades tradicionais. O outro grupo entende que os riscos apresentados são graves demais para que a atividade seja permitida. Isso sem falar nas comunidades tradicionais da região, por exemplo, que são totalmente contra o projeto. Porque aqui é uma área estratégica, que é considerada estratégica para ser protegida, justamente porque deveria ser espelho do mundo, Então, alguns acreditam
que deva ser feito, outros, pelo fato de ser essa área, acreditam que não. Eu estou dentro daqueles que acreditam que não, né? Que não deve ser feita exploração, justamente porque os sujeitos com os quais eu trabalho, eles não foram consultados, né? O pescador artesanal Adriano Barbosa teme que o aumento das embarcações prejudique a atividade, que é o principal sustento das comunidades tradicionais litorâneas da região. Que segundo a Petrobras vai ter também a questão do transporte dos resíduos, tanto de resíduo como também do petróleo nessa região. E a gente sabe que o barulho do motor junto com essa circulação de navios, né, consequentemente vai atingir a pesca artesanal, porque os peixes eles vão se afugentar. Né? Eles disseram que vai ser 3 vezes ao dia, né, sem se falar do risco da pesca também. Porque o pescador ele não costuma sinalizar, o pescador ele não costuma ter sinalização na embarcação, até mesmo que são poucas, né, elas são pequenas. E de repente, numa viagem dessa, o navio pode chegar e passar por cima de uma embarcação, como já aconteceu. A vereadora Vivi Reis, do PSOL de Belém, é outra que alerta para os impactos da exploração de petróleo na foz do Amazonas. Quero dizer aqui, né, dessa importância da gente fazer uma análise sobre como isso repercute sobre as comunidades atingidas, mas também do ponto de vista da política que a gente defende. Pois esse ano de COP30, um dos desafios é fazer com que nós possamos ter, de fato, uma transição energética. Então, a exploração de petróleo, ela vai na contramão da necessidade dessa transição energética. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da reportagem de Belém, no Pará, locução Letícia Holanda. Obrigado, Letícia. E lembrando aqui, né? A primeira proposta da Petrobras para a exploração foi rejeitada pelo IBAMA. É daí que um novo pedido foi enviado pela empresa com ajustes às exigências ambientais. Entre elas, está a necessidade de uma base de apoio próxima ao local de perfuração. A Petrobras apresentou um plano com base em Oiapoque, no Amapá, com uma distância até o ponto de perfuração de 170 quilômetros. Em comparação, na proposta anterior, que foi barrada, Belém está a 870 quilômetros do ponto de perfuração. E não podemos deixar de lembrar também que a Foz do Amazonas é considerada uma região ambientalmente sensível. Ela possui 70% dos manguezais do Brasil, riqueza em biodiversidade, além de ser importante para a pesca artesanal. Além das informações, a gente também precisa ouvir quem tem acompanhado de perto esse assunto, né? Então fica com a gente e confere daqui a pouco o nosso Conversa Bem Viver. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Eu sou Samuel, sou do Movimento dos Pequenos Agricultores, movimento que está hoje organizado em 19 estados do Brasil, e temos como principal bandeira de luta a produção de alimentos saudáveis em respeito à natureza, para alimentar todo o povo brasileiro e construir a soberania alimentar. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, das nossas ações, pode nos seguir no Instagram, no @MPABrasil. E também, se você quiser ter acesso aos nossos alimentos, pode seguir o Instagram das Redes dos Raízes do Brasil, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Sergipe e do Piauí, onde você pode também conhecer esse instrumento nosso de propagar e comercializar a produção da agricultura camponesa. Então é isso, nos segue e vem construir essa luta com nós. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, e chegou o momento dele, do meu, do seu, do nosso recadinho do coração aqui no Bem Viver. É que a gente compartilha agora um bilhete sonoro que vem, olha, de toda a equipe do Brasil de Fato. E isso é pra gente dizer, tá? Não esquece da gente não. É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, que é a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse apoio pode ser no valor que você puder, que estiver aí ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato.
O link você encontra também na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. E quem conversa Bem Viver hoje é a cientista Sueli Araújo. Ela é ex-presidenta do IBAMA e compartilhou análises na questão ambiental com a gente. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. E mais um sinal verde foi dado para que a Petrobras avance na busca por petróleo na região da Foz do Rio do Amazonas. Isso porque nessa segunda-feira, o IBAMA, o órgão responsável pelo licenciamento ambiental do nosso país, aprovou os aspectos teóricos e metodológicos desse pedido feito pela Petrobras. Claro, o próprio órgão afirma que a continuidade do processo de licenciamento depende da verificação em campo da viabilidade operacional do plano de emergência individual, ou seja, tem mais uma etapa para ser seguida. Mas a que ponto chegamos? Para entender isso, quem conversa Bem Viver hoje é Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, ela que já esteve nesse lugar de presidenta do IBAMA, então sabe muito bem o que está por trás de toda essa decisão. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, deixa eu te cumprimentar, professora, obrigado pela disponibilidade para atender mais uma vez aqui o Brasil de Fato, viu? É uma honra estar aqui com vocês novamente, Lucas. Perfeito. Professora, como eu expliquei, foi dado um sinal verde, não é definitivo, tem mais um processo. Mas o que a gente pode entender? Que só está se respeitando todo um rito ou a gente ainda pode ter alguma reviravolta nessa segunda etapa do processo? Bom, essa aprovação do plano e a previsão de se marcarem logo vistorias e a simulação pré-operacional, tudo isso traz evidências fortes de que essa licença vai sair. Não acredito que seja depois de amanhã. Certamente ainda tem todo um processo de organização, tanto das vistorias quanto da simulação. A simulação envolve navios, envolve helicópteros, né? Há também a questão do deslocamento da sonda para a região. Então, acredito que nós temos, é realmente uma estimativa, nós devemos ter uns 60 dias, não mais que isso, para essa licença ser expedida. Agora, não é certeza que vai sair, porque o IBAMA, antes de fechar a decisão da licença, ele faz uma análise geral de todo o processo, de tudo que já foi demandado, e ele verifica se o atendimento foi pleno ou não, mas sim, essa aprovação é quase um sinal assim, vai sair essa licença, uma hora sai, né? Temos que ver quando e se o IBAMA fará mais exigências ou não. Certo. Professora, em outras conversas que a gente teve com a senhora, um dos pontos que você mais ressaltou de problemático dessa aprovação, dessa atividade, são as correntes marítimas que são muito fortes nessa região. A senhora citou aqui um desastre de um desabamento de óleo, um vazamento de óleo, melhor dizendo, nessa região, levaria esses poluentes rapidamente para países vizinhos, uma situação muito difícil de controlar. Esses testes que vão acontecer agora com a Petrobras, o IBAMA, eles vão poder dar conta? Isso também vai ser avaliado? Bom, se espera que sim, mas, Lucas, de qualquer forma, eu considero que essa licença deve ser questionada por inúmeros motivos. Olhando só para o empreendimento em si, a perfuração no Bloco 59. O bloco está numa região muito sensível ambientalmente, perto do grande sistema recifal amazônico, que sequer foi estudado pelos brasileiros como deveria. A região não foi objeto de uma avaliação ambiental de área sedimentar, não que ela seja obrigatória, o Supremo já disse que não é obrigatória, que é uma decisão discricionária da administração pública, mas ela é importante. Os técnicos do IBAMA desde sempre manifestaram a importância, a relevância de se fazer uma análise mais regionalizada na Bacia da Foz. Tudo isso não aconteceu. A modelagem que está sendo usada, ela já é antiga e ela não deixa claro o quanto de óleo viria para a costa brasileira, né? O nível de precisão da modelagem pode ser considerado insuficiente, pelo menos na minha opinião, e eu estou acostumada com esse tipo de processo. Eu realmente
pessoalmente, eu não assinaria uma licença para o Bloco 59, né? Até por coerência, em 2018, eu neguei 5 blocos da empresa Total do lado do Bloco 59, exatamente pelos mesmos motivos do que eu estou falando. E eu acho que esses motivos estão mantidos. Isso é olhando o bloco. O bloco é um bloco só, que a gente nem sabe se tem petróleo. Deve ser deixado isso deve ser entendido de forma bem clara. Ninguém sabe se tem realmente. Aí, os testes iniciais, testes sísmicos que se fizeram na região, indicam que pode ter, mas não se sabe se tem. A resposta pode ser bloco vazio, né? Ou tem até óleo, mas não em condições de produção. Isso eles só vão saber quando perfurarem. Mas não é uma pesquisa. A perfuração já envolve risco de acidentes. Essa é a questão, né? Eu acho que o interesse maior da Petrobras, na verdade, é porque o Bloco 59 pode ser considerado um bloco pioneiro. Na Foz do Amazonas, é o bloco que está com licenciamento mais adiantado. Saindo essa licença, vai ficar muito difícil para o IBAMA negar licenças similares na região. E há 47 outros blocos na Foz do Amazonas, na Bacia da Foz, inclusos no leilão de 17 de junho, agora, no leilão da Agência Nacional de Petróleo. Então, na hora que você concede a licença desse bloco para perfurar, vai ficar complicado achar motivo em outros blocos próximos para negar. Então, ele vai funcionar como uma porteira que vai ser aberta para a intensificação da exploração de petróleo numa região sensível, que é a bacia sedimentar da Foz, que hoje, esse investimento todo no aumento da produção de petróleo na região não tem a ver com a nossa demanda interna. Hoje, metade do petróleo que a gente produz, ele é exportado. O petróleo foi, eu acho que em valores, foi o principal produto da pauta de exportações do ano passado. Então, nós somos o 8º maior produtor de petróleo do mundo. O Brasil não é pequenininho que está fazendo uma pesquisa de um bloco que vai salvar o país. Isso é narrativa construída para convencer a população de que isso é necessário. Na verdade, o Brasil tem petróleo para sua demanda interna, gerenciando as áreas já abertas. Então, não tem preocupação com abastecimento. A preocupação é realmente eleger o petróleo como um grande produto de exportação em plena crise climática. E mesmo que o petróleo seja exportado e não vá produzir gás de efeito estufa no Brasil, ele vai queimar em algum lugar e vai contribuir para o aquecimento global. Então, 2024 foi o ano mais quente da história. O país investir em explosão da produção de petróleo em plena crise climática é muito contraditório. Então, eu tenho restrições em relação ao bloco em si, ao empreendimento em si, e tenho muitas restrições à proposta do governo de intensificar muito a produção de petróleo no país, né? Num país que já é um grande produtor, né? Eles querem passar de 8º maior produtor do mundo para 4º, tem autoridades lá do setor de energia que estão com essas ideias. Só que o mundo não tem orçamento de carbono para ser gasto mais com esse tipo de posicionamento de aumento intensivo de produção de fósseis. Professora, quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esses impactos, digamos, a médio prazo, que na verdade é a instantâneo prazo, porque é isso, o planeta já não suporta mais, mas só para retomar essa questão dos leilões, que me parece que é muito peculiar, que é a menos de um mês desse leilão que vai acontecer dia 17 de junho, onde 47 blocos vão ser ofertados e todos os vizinhos, de repente vem uma aprovação, não completa, mas parcial, dando indicativos que de fato essa exploração deve acontecer. Isso com certeza afeta os ânimos dos investidores, né? Se não tivesse vindo... É um sinal para o mercado, Lucas. E provavelmente isso tinha que ser feito, a decisão deve ter sido relacionada à data do leilão, né? A não movimentação do processo até o dia 17 de junho poderia desestimular interessados nesses 47 blocos. É difícil olhar para essa decisão frente a todo o histórico da senhora, que já chegou a negar 5 pedidos há 5 anos atrás, ou um pouquinho mais, 7 anos, mas com certeza o cenário tecnológico não mudou tanto. Então é difícil olhar para essa situação sem pensar que teve uma pressão política, né, professora?
Houve muita pressão política, uma narrativa bem consolidada na área de energia do governo e de outras autoridades que colocaram um bloco só, como se fosse a salvação do estado do Amapá, do estado do Pará, do país inteiro. Um bloco só não tem esse poder todo, né? Nós temos blocos sendo explorados pela costa toda, né? Realmente elegeram como símbolo dessa decisão de aumento da produção de petróleo no país e da decisão do país de, em plena crise climática, quando a própria Agência Internacional de Energia fala que a partir de 2030 a demanda mundial de petróleo tende a cair. Quer dizer, a Agência Internacional de Energia não é o Greenpeace, né? Pelo contrário. E ela está apontando que é um mercado que vai cair. Nós estamos apostando todas as fichas no mercado que vai estar em curva decrescente. Vai estar em curva decrescente porque nós temos que sobreviver. O mundo, querendo ou não querendo, ele vai ter que caminhar na linha da descarbonização. E logo, né? Realmente, eu acho que o governo erra. O governo erra ao apostar em petróleo. É uma opção com olhar para o passado. É uma opção assim, que não vai trazer benefícios para o país no longo prazo. Nós realmente estamos fazendo a escolha errada. A nossa escolha deveria ser pela descarbonização. E, professora, só para a gente ter uma dimensão do estrago, da dimensão que a gente tem, porque existe essa tendência de queda, de desuso, de um mercado que está cada vez mais infuncional, que com menos interesse. E mesmo que seja aprovado a exploração do petróleo, não vai ser ano que vem, nem no próximo ano que a gente vai começar a surtir os efeitos. É um prazo mais ou menos de 10 anos, né, professora? Isso. Vamos dizer que a Petrobras obtenha a licença, perfure, encontre óleo em quantidade suficiente e com características que justifiquem a produção, porque às vezes eles acham óleo, mas não em condições de produção. Se tudo isso ocorrer, o prazo esperado para começar a operar e gerar royalties, 1 década. A Petrobras está falando que faz mais rápido, faz em 6 anos. Eu não acredito pelas características da região. É realmente um mar com correntes muito fortes, todo o maquinário da exploração vai ter que ser fabricado, não existe pronto, não tá numa loja. Ele é projetado para o local, e são contratos caríssimos, longos, né? A expectativa é que royalties para o Amapá, para o Pará, para quem quer que seja, só vem depois de 1 década depois da licença, se der tudo certo e encontrarem óleo, né? Só como exemplo, lá na Guiana, que é tão citada, antes de encontrar petróleo em condições de produção, eles perfuraram mais de 40 vezes. Então, não é tão simples. Você não tem um marzão de óleo lá embaixo. Você tem óleo incrustado nas rochas. Então, tem hora que tem óleo num bloco, não tem no outro, que nem é tão longe, né? Então, petróleo é uma atividade de risco em qualquer lugar do mundo, às vezes não encontra. Então, eu acho até importante que as pessoas entendam que pode não ter petróleo no Bloco 59. E para chegar a essa conclusão, vai ter que perfurar, vai ter que correr o risco de alguma coisa acontecer, de alguma perfuração indevida e o estrago... E, Lucas, eu acho que não vale abrir novas fronteiras exploratórias. Nós temos potencial ainda no pré-sal, temos potencial em áreas já abertas. Essas áreas já abertas deveriam ser gerenciadas para serem exploradas estrategicamente, sem a necessidade de abertura de novas áreas, fronteiras exploratórias, que não estão só na margem equatorial, né? Estão também, por exemplo, na Bacia de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. A Petrobras tem demonstrado bastante interesse em blocos na Bacia de Pelotas. E a previsão é que lá tem, sim, petróleo, mas pode ter petróleo, Lucas, mas ele pode ter que ficar enterrado. O mundo não tem condições de explorar só por dinheiro, até mesmo porque o petróleo offshore, ele traz dinheiro, mas ele é altamente concentrador de renda, ele não tem resolvido os problemas sociais do país. Tem relatório do TCU mostrando isso, a gente pegando os indicadores dos municípios que recebem muitos royalties, nós vemos isso. Então, tem municípios que até fazem muitas obras, aí você vai ver município de Maricá,
porque aí você vai ver quanto é que tem de esgoto. Aí você vai lá, é menos de 20% de coleta de esgoto na cidade. Você fala, o que que é isso? Recebe alguns bilhões de royalties. Quer dizer, não é uma equação direta, né? Gera dinheiro, esse dinheiro vai resolver os problemas sociais. Não é isso que tem ocorrido. Sim, como acontece com a mineração e agronegócio e todas essas que vêm com bala de prata para resolver questões sociais, mas enfim. Professor, e só para fechar essa questão, esses 47 blocos que vão entrar em leilão agora no próximo mês, pelo que a gente está vendo, a Petrobras tem interesse em adquirir mais blocos ou são para empresas internacionais e estrangeiras? Eu não vi quem manifestou, eu não tenho essa informação, mas com certeza acho que a Petrobras tem, porque os 5 blocos da empresa Total que eu neguei em 2018, eles foram, a Petrobras adquiriu o controle e está relicenciando no IBAMA. Logo depois da licença do 59, deve ser a licença que eles vão tentar. Então, a Petrobras, e o próprio bloco 59 era da BP, não era da Petrobras, o controle estava com a BP, né? Eu acho até que tinha participação da Petrobras, mas o controle estava com a BP. Então, a Petrobras tem adquirido o controle dos blocos na Bacia da Foz. Então, acredito que sim, a Petrobras vai dar lances para os 47 blocos, ou parte deles, não dá para saber quantos. Certo. Professor, eu sei que o tempo da senhora é muito escasso, mas só tem mais uma questão que eu queria trazer com a senhora, porque sabe aquele meme quando tem uma pessoa na praia e daí tá vindo uma onda que parece a pior onda do mundo, mas atrás vem uma onda muito maior? Então, eu queria trazer isso porque enquanto a gente está conversando aqui, o Senado Federal, o Congresso Federal está avançando com um projeto de lei que vem sendo chamado de PL da devastação, a mãe de todas as boiadas. Na prática, ele desregula o licenciamento ambiental no Brasil, especialmente para empreendimentos que causam impactos justamente esses que a gente está falando de petróleo, mineração, agronegócio, enfim, em suma, as empresas que elas vão ser as próprias responsáveis por mensurar elas mesmas os impactos ambientais resultantes dessas atividades. Enfim, professor, o que significa se esse projeto de fato avançar como está acontecendo? Com o conteúdo que foi aprovado nas comissões do Senado, ele ainda retorna para a Câmara, mas o texto da Câmara é péssimo. Com esse conteúdo, a Lei Geral do Licenciamento, que inicialmente, muitos anos atrás, foi uma demanda dos ambientalistas, ela se transformou no pior retrocesso da legislação ambiental que já ocorreu. Eu trabalhei com legislação ambiental a vida inteira. O que eu mais fiz na vida foi escrever leis, né? Fiquei 33 décadas na Câmara dos Deputados escrevendo leis ambientais. E eu acredito que a licença ambiental, em nível nacional, foi estabelecida em 1981, pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. De 1981 até agora, não teve nenhum retrocesso tão grave na legislação que baliza a Política Nacional do Meio Ambiente. É um retrocesso histórico, nós vamos nos arrepender muito do que estamos fazendo. Antes de haver licença ambiental no país, a gente tinha situações como o polo industrial de Cubatão, com indústrias contaminando a população e os ecossistemas. Cubatão era conhecida como Vale na Morte. As crianças, entre os problemas, as crianças, em um número considerável, nasciam com problema de anencefalia, sem cérebro, por contaminação de poluição industrial. A gente achava que estávamos livres de tudo isso, e ao que parece, vamos retornar para uma época de trevas, de descontrole ambiental, por um licenciamento automatizado que é inaceitável. Só para a gente ter uma ideia, tudo isso que a gente está discutindo, que o IBAMA está investindo, fazendo com que as discussões sejam levadas para algum nível de seriedade, com a aprovação dessa lei nada aconteceria, por exemplo, em relação ao petróleo? É difícil falar porque a lei não chega a listar os empreendimentos, né? Mas ela dá margem para que grande parte dos processos seja muito flexível e com muito pouco rigor. Não é 100% dos processos, mas a grande maioria dos processos estaria automatizado. Os empreendimentos que exigem EIA, Estudo de Impacto Ambiental Completo, em princípio não estariam nessa regra do apertar de botão e imprimir a licença, né? Mas vai saber o que vai sair do Congresso Nacional nos próximos dias.
E a senhora tem alguma esperança que quando chegue na mesa do presidente Lula seja vetado pelo menos o teor mais maligno desse projeto? A torcida é pelo veto. Veto, não sei, de vários dos dispositivos. Há muitos dispositivos, inclusive, inconstitucionais. Te parece que a ministra Marina Silva, enfim, vai ter que intervir, mas ela tem alguma condição de, frente a tudo isso que está acontecendo da Petrobras, na Foz do Amazonas, te parece que ela vai ter força política para conseguir impedir que esse projeto avance? Lucas, temos que torcer para que tenha e confiar na ministra, né? Torcer para que ela consiga minimizar esse dano. Tá ótimo. Sueli Araújo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço, Lucas. Abraço. Maravilha, então. A gente acabou de conversar com Sueli Araújo. Ela é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, presidiu por alguns anos o IBAMA, então sabe como ninguém exatamente o que está acontecendo com o Rodrigo Agostinho, que é o atual responsável pelo órgão, e foi ele, não exatamente ele, mas foi o órgão ambiental presidido por Rodrigo Agostinho que aprovou os aspectos teóricos e metodológicos desse pedido da Petrobras para poder avançar nos estudos sobre a possibilidade de petróleo na foz do rio Amazonas. Como a gente vem comentando, tem uma série de questões muito sensíveis ambientalmente falando sobre esse ímpeto da Petrobras de buscar petróleo nessa região. É importante lembrar que essa aprovação do IBAMA não é final, tem mais uma etapa para acontecer, como o próprio órgão explicou. A continuidade do processo de licenciamento depende da verificação em campo da viabilidade operacional do plano de emergência individual, ou seja, a capacidade de resposta da Petrobras em caso de acidentes que derramem óleo durante a atividade. Segundo a professora Sueli Araújo, esse processo deve demorar mais ou menos 60 dias, mas tudo nessa situação é difícil de precisar. De qualquer forma, a gente está atento aqui, a qualquer momento vamos voltar a falar com ela e com outros especialistas para entender o que está em jogo com essa ação da Petrobras. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Valeu demais, Lucas. Lembrando que todo mundo aqui pode ouvir novamente ou até compartilhar essa e outras edições do Conversa Bem Viver, tá? Que tal? Entra em brasildefato.com.br e outra opção é ir no Spotify. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, saiba que não é só no rádio, na TV, no site e nas redes sociais que dá para acompanhar o nosso Brasil de Fato, né? Já pensou em receber as principais notícias no seu e-mail? Para isso, basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você não perde nadinha sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo, e tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Vou repetir, brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. A gente fala agora sobre a questão racial no Brasil. É que quase 85% da população preta no país afirma ter sofrido discriminação nesse sentido. O dado faz parte de levantamento apoiado pelo Ministério da Igualdade Racial. A reportagem é de Bruno de Freitas Moura, da Agência Brasil, com locução novamente dela, Letícia Holanda. De cada 100 pessoas pretas, 84 relatam já ter sofrido discriminação racial. A revelação faz parte de uma pesquisa apoiada pelo Ministério da Igualdade Racial, que traz experiências de brasileiros com várias formas de preconceito em atividades cotidianas. Para chegar aos dados, os pesquisadores aplicaram questionários de escala de discriminação cotidiana. Os entrevistados responderam perguntas como: sou tratado com menos gentileza que outras pessoas?
Sou tratado com menos respeito que outras pessoas? Recebo um atendimento pior que outras pessoas em restaurantes e lojas? Agem como se tivessem medo de mim? Sou ameaçado ou assediado? Sou seguido em lojas? Para essas situações, as pessoas tinham que dizer se aconteceram frequentemente, sempre, raramente ou nunca. A análise das respostas mostram que pouco mais da metade da população preta, cerca de 51%, relata ser tratada com menos gentileza. Entre os pardos, esse patamar é de quase 45%, enquanto na população branca é de aproximadamente 14%. O padrão se repete em outros critérios, como respeito e mau atendimento em estabelecimentos comerciais. O levantamento, feito pelas organizações da sociedade civil Vital Strategies Brasil e Humani, coletou informações pela internet de 2.458 pessoas entre agosto e setembro de 2024. O universo de entrevistados sofreu ponderações, de forma que representassem o perfil da população brasileira. Quando anunciou a parceria no ano passado, o Ministério da Igualdade Racial explicou que a pesquisa teria o objetivo de analisar dados públicos sobre saúde da população negra. O foco foi pensado na promoção de políticas públicas direcionadas para o combate ao racismo no sistema público de saúde. A pesquisa contou com o apoio técnico da Universidade Federal de Pelotas e do Instituto DeVive, que atua na área da saúde pública. Além de medir a existência de discriminação, os pesquisadores procuraram saber quais tipos de preconceitos os entrevistados vivenciaram. Entre a população preta, 84% responderam que os casos estavam relacionados à cor da pele. Para os pardos, a parcela ficou em cerca de 11%, e entre os brancos, o percentual foi de 8%. Outras formas de discriminação citadas foram orientação sexual, renda, religião e obesidade, entre outras. O levantamento apurou a ocorrência de mais de um caso de discriminação ao mesmo tempo. A pior situação é das mulheres pretas. 72% delas sofreram mais de um tipo de preconceito. Em seguida, estão os homens pretos, com 62%. Na população branca, as proporções são de 30% para as mulheres e 53% para os homens. Os dados que posicionam a população preta como a mais vulnerável em termos de sofrer discriminação se juntam às outras informações que retratam a desigualdade racial no país. O Atlas da Violência, divulgado semana passada, revela que ser uma pessoa negra no Brasil faz ter um risco 2,7 vezes maior de ser vítima de homicídio do que uma pessoa não negra. O censo 2022, realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, identificou que pretos e pardos são quase 73% dos moradores de favelas. A Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios Contínua, também do IBGE, assinalou que pretos e pardos têm taxa de desemprego superior à de brancos. De acordo com os responsáveis pelo estudo, os dados mostram onde devem ser concentrados os esforços de combate à discriminação. Além disso, afirmam que a pesquisa mostra a necessidade de que políticas públicas para as áreas como a saúde se atentem também ao combate de discriminações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil, locução Letícia Holanda. Valeu, Letícia. E olha, esses dados, assim como muitos outros, escancaram um racismo estrutural no Brasil. Essa condição sistemática no país soma os casos extremos de violência com a naturalização de outras práticas. E como ouvimos e ainda destacamos aqui, é racismo a diferença de tratamento, a desconfiança seletiva ou ainda os comentários que algumas pessoas acham que seria piada. Enfim, são muitos setores em que esse racismo se manifesta e a adoção de medidas políticas efetivas é um dos caminhos necessários. Por exemplo, essa situação se manifesta em empregabilidade e em todas as áreas do trabalho no nosso dia a dia, E que tal a gente trazer um exemplo da situação que acabamos de destacar? É que um estudo mostrou que as mulheres negras recebem metade do que os homens no audiovisual brasileiro. Os detalhes agora com Thalita Pires.
As mulheres negras que atuam no setor audiovisual brasileiro recebem quase metade da remuneração média dos homens. Os dados fazem parte de uma pesquisa inédita que será apresentada pela ONU Mulheres Brasil durante o Marché do Filme 2025. O evento ocorre entre os dias 13 e 21 de maio em Cannes, na França, e terá o Brasil como país homenageado. Segundo a pesquisa, enquanto homens no cinema têm uma renda média mensal de R$ 24.300, as mulheres recebem 76% desse valor, algo em torno de R$ 18.600. A situação piora quando é analisado o impacto do racismo. Pessoas brancas são mais bem remuneradas que pessoas negras em todas as faixas. E as mulheres negras são o grupo mais precarizado, com média de pouco mais de metade do montante recebido por homens. A pesquisa de obras mapeou, em parceria com a startup de pesquisas Diversiteira, 88 produções audiovisuais brasileiras realizadas entre 2018 e 2022. O levantamento envolveu 4 grandes produtoras nacionais. O objetivo foi investigar o perfil de profissionais em áreas de decisão, como direção, produção e roteiro, com foco em gênero, raça e outros marcadores sociais. Segundo o levantamento, mulheres representam 48% dos cargos técnicos, mas isso não significa que tenham as mesmas condições de trabalho ou acesso a posições estratégicas. Apesar de serem maioria entre pessoas com graduação e pós-graduação, mulheres, sobretudo negras, estão subrepresentadas em funções de liderança. Além disso, são as mais mal remuneradas. A pesquisa também revela um ambiente de trabalho hostil para mulheres e pessoas negras. Segundo o estudo, 39% das mulheres e 45% das pessoas negras disseram não estar satisfeitas com os créditos recebidos nas obras que realizaram. Mulheres também lideram a insatisfação com o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, representando apenas 20% das pessoas satisfeitas neste quesito. A apresentação dos dados será dividida em 2 painéis durante o evento em Cannes. Um deles foca em gênero e reúne lideranças brasileiras e francesas para discutir a presença de mulheres em cargos de liderança no setor. O outro trará o debate sobre raça e subrepresentação da população negra, que compõe 54% da população brasileira no audiovisual. A pesquisa integra a Aliança por Mais Mulheres no Audiovisual, iniciativa lançada pela ONU Mulheres em 2022, em parceria com o Instituto Mais Mulheres. Em 2025, a iniciativa se amplia com a chegada da Apex Brasil e o programa Mulheres e Negócios Internacionais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Adele Robichês, locução Thalita Pires. Obrigado, Thalita. É isso, né? O nosso cinema nacional segue em alta e traz muitas alegrias nesse momento, né? Mas a questão racial e de gênero precisam sempre ser destacadas, vistas e revistas no nosso cinema e na nossa sociedade como um todo, né? O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Olá, me chamo Wellington Souza, falo aqui de São Paulo, do bairro do Bexiga. Faço parte do coletivo Negros do Bexiga, coletivo esse que foi criado em 2018, com o objetivo de contar e registrar a história e a memória das pessoas negras que vivem nessa comunidade. De 2018 até agora, registramos dezenas de histórias. Em 2024, lançamos nosso primeiro documentário, o documentário Negros do Bexiga, que traz a história de 10 pessoas negras importantes para essa comunidade. Além desse trabalho de registro de memória e do documentário que lançamos, também temos um roteiro de afroturismo, roteiro esse aonde caminhamos por 10 pontos importantes da comunidade, contando a história do bairro através da memória e da história negra. O Bexiga já foi um quilombo, o quilombo do Saracura. E se você quer conhecer um pouco mais do trabalho do coletivo Negros do Bexiga, conhecer as histórias que registramos e ter acesso ao nosso documentário e saber um pouco mais sobre esse roteiro de afroturismo, siga a nossa página no Instagram, @Negros do Bexiga. Muito obrigado! Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Eita, chegou aquele momento da gente encher o peito de orgulho e aquecer o nosso coração.
é que vamos celebrar a rede que faz o Brasil todinho sintonizar o bem viver. É você aí, sou eu aqui, somos milhares, espalhados e espalhadas pelo nosso Brasilzão. Todo mundo nessa parceria em cada pedacinho do nosso país. É muita conexão, minha gente, rádios que estão com a gente na luta, na resistência e na defesa da vida. E aproveitando essa nossa frequência boa, vamos aqui mandar o nosso abraço cheio de gratidão para cada pessoa que nos ajuda a ecoar o bem viver. Valeu demais, gente, por estar nessa. E nesse embalo, a gente tem também a dizer que o que está bom pode, ficar ainda bem melhor. Se você faz parte de uma rádio e está a fim de chegar junto, a nossa porta está sempre aberta. É só dar um pulo no nosso site brasildefato.com.br, clicar em Rádio Agência e depois em Seja Parceiro. Olá, eu sou Camila Salmazo, diretora de podcasts do Brasil de Fato, e eu vim aqui hoje te apresentar o Radinho BDF, um podcast de jornalismo para crianças. Tem episódios sobre racismo, meio ambiente, questões que as crianças vivem nas escolas, entre outros temas da atualidade. Aqui no Brasil de Fato, a gente acredita que jornalismo é sim coisa de criança, dependendo da linguagem e da abordagem dos assuntos. E mais do que fornecer informações de qualidade para as crianças se forjarem enquanto cidadãos, a gente também quer ouvir as crianças. Então eu te convido a conhecer e a ouvir o Radinho BDF. É só procurar por Radinho BDF no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Eu espero você lá! Vamos falar agora sobre as relações dos conteúdos na internet na nossa sociedade. Há décadas, o pensamento sobre a economia digital nesse setor já apontavam a tendência de influência e lucro, ou seja, como o conteúdo digital já era visto há bastante tempo como um dos recursos para o sistema capitalista. Bom, e o que vemos hoje, aponta demais um acirramento dessa exploração através dos metadados, Não à toa se diz que vivenciamos uma mineração dos dados, em que toda a sociedade conectada alimenta o lucro de plataformas. Quer dizer, uma simples entrada ali na rede social não é apenas uma distração, Mas algo, muito mais complexo no nosso mundo. E o que vemos é uma avalanche de conteúdos que disputam a atenção nas redes sociais. Mas essa quantidade de informações, a gente sabe, não significa necessariamente uma qualidade para o conhecimento, até porque o conhecimento exige tempo, experiência e vivências, que são questões contrárias a esse cenário, E sobre o assunto, o roteirista e criador de vídeos sobre cultura pop Tiago Guimarães faz uma analogia bem interessante. Para ele, podemos traçar um paralelo entre as muitas informações que consumimos e os alimentos ultraprocessados. Se a gente pensar no consumo de ultraprocessado, aquela comida semi-pronta, aquela comida que é empacotada, que é fácil, que é barato, que está ali acessível, e ela está acessível por uma série de motivos, e a gente tem no Brasil desertos alimentares, no Brasil, então pessoas que só têm acesso a esse tipo de comida, uma comida de baixa qualidade, uma comida muito calórica, uma comida que não é nutritiva, ela não traz, ela só encheu a sua barriga, ela não te nutriu de alguma forma. Então, trazer esse paralelo com a informação, eu acho isso muito interessante. Não só informação, mas informação, arte, conhecimento. A gente tem aquela informação, aquele conhecimento que ele nutre a gente. Não é só uma coisa que você deglutiu e você sentiu, agora eu estou informado sobre esse assunto. Tiago Guimarães foi o convidado da edição de reestreia do BDF Entrevista, programa que agora é diário, se liga aí, tá? De segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM na Grande São Paulo, e tem também a transmissão simultânea pelo YouTube do BDF. Mas voltando aqui a destacar o papo do programa, o dono do canal Ora Tiago no YouTube falou sobre sua proposta nas redes. Tiago defendeu uma contramão na lógica da velocidade e da superficialidade que impera na internet. E eu vim testando diferentes formatos, aumentando o tamanho dos vídeos, numa época em que o senso comum dizia que o certo era diminuir o tamanho dos vídeos, eu fui aumentando, os vídeos foram ficando maiores, os vídeos foram abrangendo temas mais
profundos, porque eu fui sentindo também esse retorno da audiência, a audiência me dizendo, não, eu quero mais, me dá mais, fala mais, me conta mais do que você está pensando, fala mais do que você está lendo, faz mais conexões aí pra gente assistir. Para Tiago, a lógica do conteúdo digital impacta a forma como consumimos cultura e como ela é produzida. Para ele, vivemos um tempo de mercantilização do pensamento, no qual tudo é embalado e publicado sob a mesma etiqueta, conteúdo. Ele comentou o cenário em que muitas pessoas acabam se distraindo em excesso com os conteúdos e suas relações no aspecto com a financeirização das plataformas. A resposta foi dada na interação com a apresentadora Luana Ibelli. Tudo vai meio que sendo aglutinado nesse lugar, nessa palavra que é a palavra que serve para aglutinar tudo, que é conteúdo. Então a gente não tem uma hierarquia entre uma coisa e outra. A gente está vendo o massacre na faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que a gente está vendo um meme na sequência. A gente não tem hierarquia, a gente não tem... As coisas não têm os seus devidos pesos. É tudo meio que um grande espetáculo. Não só sendo conteúdo, mas também entretenimento. Todas essas coisas e essas diferenças de assuntos se tornam meios para entreter quem está assistindo. Preencher esse déficit de atenção, né? Essa disputa, tudo tá ali nessa disputa por atenção. Então, e tá todo mundo... E tem uma lógica mercadológica por trás disso, porque a gente vai ter esses grandes influenciadores, esses grandes perfis, essas páginas que divulgam todo tipo de conteúdo, que são empresas, são negócios, que têm aportes financeiros, que dependem dessa métrica da rede social, que estão atreladas a essas plataformas digitais. Então tem uma economia girando ali por trás da nossa crise de atenção. E uma economia que depende de nós, mesmo a gente que não trabalha com isso, quer dizer, eu trabalho com isso, mas mesmo uma pessoa, um cidadão que não trabalha com rede social, que não é produtor de conteúdo no sentido tradicional, ele usa a plataforma digital e ele está fornecendo para essa plataforma digital dados. Então, em certa medida, essa pessoa, mesmo sem saber, ela é uma trabalhadora para essa plataforma. Ela está tendo seus dados extraídos. A gente tem uma lógica extrativista de todo mundo. Então a gente vai expandindo essa lógica de trabalho digital para caminhos que a gente nunca viu antes. Então tá tudo meio que dentro dessa lógica. Não é simplesmente essa crise de atenção, nossa, tá todo mundo mexendo no celular. Não, tem uma lógica financeira por trás disso. Bom, é isso, né, gente? A entrevista tá muito interessante e necessária, então com calma, com tempo, vale muito parar e ouvir essa edição completa do BDF Entrevista, tá? E isso você pode conferir no YouTube do Brasil de Fato. É importante destacar que a internet pode e deve ter um uso que nos ajuda em muitas questões do dia a dia. A construção do conhecimento é uma delas, mas como Tiago Guimarães e muitas outras pessoas especialistas trazem, é preciso ver e rever como esse processo acontece. Aliás, o conhecimento, precisa de tempo, reflexão e aprofundamento. E de olho no relógio, a gente informa que o Bem Viver desta quarta fica por aqui. Amanhã, quinta-feira, tem mais, tá? O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira na Rádio Brasil de Fato, na Grande São Paulo, e você sintoniza em 98.9 FM. Mas para São Paulo e qualquer lugar no mundo, outra opção é a nossa transmissão online. Você confere no app da Rádio BDF ou dá um pulo em brasildefato.com.br que também dá para ouvir. Mas esse eco vai mais longe ainda, viu? Temos muito orgulho de fazer parte de uma parceria incrível com centenas de rádio. Por isso, em outros lugares desse nosso Brasilzão, entramos também em outros horários. A lista completa de emissoras você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. A gente aproveita aqui para reforçar o agradecimento a esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro dessa edição foi comigo, Daniel Lamir. O time da edição e produção conta com Lucas Salum, Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir. Já o trio dos trabalhos técnicos é formado por André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinoni. A coordenação de áudio e vídeo é com Monize Ravena. A direção de programas de áudio com Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis.
E na nossa coletividade, temos o importantíssimo apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Valeu, gente, um grande abraço, uma ótima quarta e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.